Olá, crianças, tudo bem? Semana passada nós vimos que Deus havia escolhido Jacó para herdar a primogenitura e as suas bênçãos. Infelizmente, Jacó enganou seu irmão por 2 vezes para obter algo que já era dele, Deus já tinha prometido para ele. Jacó mostrou com as suas atitudes que ainda não confiava em Deus. Ele queria as promessas, mas ele queria através das suas próprias forças, através da sua esperteza. Hoje, a nossa pregação, a gente vai continuar ainda falando sobre Jacó e o tema de hoje é Dormindo sobre a Rocha. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Vamos lá? Vamos para Gênesis capítulo 27. O nosso texto de hoje está em Gênesis 27, 28 e 29, mas vamos só ler pequenos trechos desses 3 capítulos, tá bom? Então vamos começar com Gênesis 27, vamos do versículo 41 até o versículo 44. Vamos lá? Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo: Vem próximos os dias de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Muito bem, essa é a primeira parte. Vamos falar um pouquinho sobre a separação da família. Primeiro, Esaú planejou matar Jacó. Em vez de tirar lições de tudo que lhe tinha acontecido, Esaú ficou aborrecido com Jacó e resolve matar o seu irmão. Isso só mostra uma coisa: é o quanto que Esaú era mundano e rebelde e não estava muito aí para as coisas de Deus, não. A gente não vê por parte dele nenhum tipo de atitude de perdão ao irmão. Pelo contrário, só revolta e querer matar o próprio irmão. Aí entra Rebeca de novo. Rebeca descobre o plano de Esaú e, mais uma vez, ela entra em ação para proteger Jacó. E mais um plano de Rebeca. Assim que ela ficou sabendo, ela pede que Jacó vá para a terra do seu irmão Labão. Agora, como é que ele iria fazer com que Isaac permitisse essa viagem de Jacó lá para a terra lá de seu irmão? A Rebeca vai então ao marido e diz que ela não suportava aquelas moças hititas que eram idólatras, as moças que estavam lá na região onde eles moravam. E ela não queria de jeito nenhum que o seu filho se casasse com uma delas. Ela diz que a sua vida já não valeria mais a pena ser vivida se fosse com o casamento de Jacó com uma daquelas mulheres. Ela fingiu que estava muito preocupada com o casamento de Jacó para que Isaac o mandasse de volta à Caldeia lá para procurar uma esposa. Ela sabia que Isaac gostaria que Jacó fosse a Harã, a casa dos parentes de Abraão, procurar uma esposa em vez de se casar com a moça idólatra lá de Canaã. Só que o verdadeiro motivo da viagem era fazer com que o filho mais novo, que era o que ela gostava, Jacó, se livrasse do seu irmão mais velho, Esaú, que queria matá-lo. Então veja que os problemas que foram causados com tudo aquilo, com todo aquele plano que ela arquitetou junto com Jacó. Muito bem, vamos continuar a nossa história e agora nós vamos ver um trecho na vida de Jacó que passa então a fazer uma enorme diferença na vida dele e nós vamos notar uma mudança na vida dele a partir dessa ocasião. Encontra-se em Gênesis 28, nós vamos do versículo 10 até o versículo 22. Diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez-lhe seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás
para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Um momento muito especial na vida de Jacó. Vemos aí começando uma transformação na vida dele, e essa transformação ainda ia durar um tempo, até ele chegar lá para morar com Labão, o seu tio, e várias coisas vão acontecer. Mas agora vamos nos concentrar um pouquinho nessa viagem. Jacó parte de Berseba para Harã, em torno de 500 quilômetros, como vocês podem ver aqui nesse mapa que tem ao lado. No caminho para Harã, Jacó teve de passar várias noites sob a luz das estrelas. Na primeira noite na sua viagem, Jacó procurou logo se acomodar para dormir. Estava viajando sozinho, por isso pouco podia levar consigo. Precisava encontrar logo um abrigo dos ladrões de animais selvagens. Jacó encontrou um lugar onde ele teve um encontro pessoal com Deus. Ele chamou depois esse lugar de Betel. Ficava mais ou menos cerca de 20 quilômetros de Berseba, de onde ele tinha partido. Lá ele tem um sonho com Deus. Jacó tomou uma pedra para lhe servir de travesseiro. Era um travesseiro um pouco desconfortável, mas foi o que ele usou. A Bíblia não explica o motivo. Talvez ele pudesse utilizar planta, alguma coisa, mas ele quis usar essa pedra. Jacó adormeceu. Em sonhos ele viu uma escada que subia da terra ao céu. Anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Lá no alto ele viu o Senhor e o Senhor lhe dizia: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. A terra na qual você se encontra eu a darei a você e aos seus filhos. Seus filhos serão tantos quanto o pó da terra, e eles se estenderão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e nos seus filhos todos os povos da terra serão abençoados. Vocês lembram que Deus tinha feito essa promessa para outro personagem? Para quem? Para o avô dele, para Abraão. Agora essa promessa, quando Deus fez a Abraão, Jacó nem nascido era. Aliás, nem Isaque era nascido, seu pai. Mas a promessa de Deus vai um pouquinho além daquilo que ele tinha prometido para Abraão. Ele disse mais a Jacó: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus sabia que Jacó estava sozinho e com certeza talvez um pouco amedrontado. Talvez esse fosse o motivo por que ele acrescentou essas palavras tão confortadoras. Imagine ouvir do próprio Deus, você viajando sozinho, uma viagem que era uma viagem longa, mas Deus dizendo para você: calma, não se preocupa não, vá, faça a sua viagem, depois eu vou te trazer de volta seguro. Isso aí confortaria com certeza qualquer pessoa. Mas a atitude de Jacó aqui é importante a gente ressaltar. É a adoração dele, a adoração de Jacó. Jacó, assim que ele acordou, ele disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Jacó ficou com medo ao saber que o Senhor estivera naquele lugar onde ele tinha passado a noite. Agora, por que vocês acham que Jacó estava com medo? Simples, porque Jacó tinha sido falso, mentiroso, trapaceiro. Talvez ele pensasse que Deus ia matá-lo por causa das coisas horríveis que ele tinha feito.
Até então, o interesse principal de Jacó era sempre a sua própria pessoa. Ele só pensava em si mesmo, ele não estava muito preocupado com as coisas ao redor dele, não. E, por causa disso, óbvio, ele deve ter tido medo de estar ali próximo do Senhor. Ele sabia que era culpado de muitos pecados, ele sabia que Deus castiga pecado. Ele tinha muitos motivos para estar com medo. Não sabemos se Jacó voltou a dormir naquela noite. Logo de manhã ele pega aquela pedra que ele tinha feito como travesseiro e coloca ali como um altar para Deus. E Jacó faz duas promessas para Deus. Primeiro, ele diz que honraria e adoraria o Deus de seu pai, e depois que ele iria dar o dízimo a Deus de tudo quanto ele possuísse. Como prova de que realmente ele pretendia realizar essas promessas, o que ele faz? Ele derrama azeite sobre aquela pedra. Lembra que o ideal, no caso, geralmente nesse tipo de ocasião, é fazer um sacrifício, mas ele estava viajando sozinho, talvez com certeza não tivesse animais para oferecer sacrifício a Deus, e ele resolve oferecer o que ele tinha, e com certeza talvez o que ele tivesse de melhor ali. Jacó, por mais falhas que ele tivesse, a gente nota claramente que ele sempre estava muito afinado com as coisas de Deus, não através das atitudes, mas ele sabia o que é que agradava a Deus. E ali ele pega e oferece o azeite ali em cima daquela pedra como uma forma de adoração. Vamos lá ver o final dessa viagem. Agora vamos para Gênesis 29, vamos do versículo 1 e depois pular do 10 até o 13, tá bom? O ideal é que vocês possam ler todo o trecho em casa. Nós não vamos ler aqui. Lembra, o nosso estudo é rapidinho, a gente quer só conhecer de uma forma mais panorâmica, mas se você puder ler em casa todo o trecho, você vai entender bem a história. Vamos lá. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Aqui nós temos o encontro de Jacó com Raquel, Raquel que viria a ser o grande amor da vida de Jacó. Ele vai trabalhar por ela, vamos ver um pouquinho mais detalhes na próxima mensagem. Mas veja que depois de adorar a Deus, Jacó segue viagem para a terra onde vivia o irmão de sua mãe. Chegando lá, ele encontra-se com Raquel e começa a chorar. Nem parece mais o Jacó falso, mentiroso, que tinha deixado lá por causa de pecados. Jacó tinha se encontrado com o Senhor no caminho para Harã. E sem dúvida isso fazia uma diferença muito grande para ele. Talvez agora, andando sozinho por aquelas estradas, ele tenha tido tempo para pensar seriamente sobre o tipo de pessoa que ele era. Jacó vai e encontra-se com Labão, seu tio. Jacó fica com seu tio e os primos durante aproximadamente um mês inteiro, e ele foi tratado como hóspede naquela casa. Seu tio lhe sugeriu que ele poderia fazer algum trabalho para pagar o seu sustento. Conversaram a respeito do pagamento, acertaram os detalhes, e Jacó expressa o seu amor por Raquel, que era uma moça bonita, nós vamos ver pelo texto. Ele disse que queria servir por 7 anos para que Labão deixasse que ele se casasse com Raquel. Labão concordou e Jacó se sentiu feliz trabalhando pela moça que ele tanto amava. Em Gênesis 29, no versículo 20, diz que serviu Jacó 7 anos e estes pareceram como poucos dias pelo muito que ele amava a Raquel. Na próxima semana nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse casamento. Mas eu quero encerrar o nosso trecho de hoje com 3 lições. Primeira lição: Deus cumpre as suas promessas. No encontro com Jacó, lá em Betel, Deus lembrou que tinha prometido a Abraão bênçãos maravilhosas e ele as cumpriu. Não importa os anos que se passaram, Deus nunca se esquece das suas promessas. Agora eu queria que você pensasse um pouquinho. A Bíblia está repleta de promessas para você, para nós.
Quanto mais intimidade tivermos com Deus, mais fácil será descobrir que promessas o Senhor tem para você. Quantas vezes você abriu sua Bíblia e leu na palavra de Deus algum trecho onde Deus dizia alguma coisa e aquilo tocou fundo no seu coração e você disse: eita, será que isso é para mim? Será não? É. Deus tem muita coisa para os seus servos. Agora, nós precisamos ler mais a palavra de Deus para que a gente possa se apossar dessas promessas que Deus tem para cada um de nós. Você sabe quais são as promessas que Deus tem para você? Você tem buscado na palavra de Deus entender, compreender e aguardar com ansiedade, com alegria, sabendo, eu sei que Deus vai cumprir isso na minha vida. É importante. São inúmeras as promessas que Deus tem para os seus servos, mas a gente precisa estar em contato com a palavra de Deus. Agora, nunca esquecer, Deus vai cumprir cada uma dessas promessas rigorosamente. A segunda lição que eu quero tirar com vocês é o encontro com Deus transforma. Depois do encontro que Jacó teve com Deus em Betel, podemos notar um homem transformado por Deus. Ali começa uma vida completamente diferente. Aquele Jacó que enganava as pessoas, que enrolava, não, agora é um Jacó mais sensível. Eu queria que você pensasse um pouquinho. Você já teve um encontro pessoal com Cristo? Você já chegou ali e disse: Senhor, eu quero ser teu servo, Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, eu quero ser transformado por ti, eu quero ser uma nova criatura. Você já fez isso? Agora, uma vez que você realmente já confirmou, não, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, eu quero que você pense um pouquinho, que tipo de transformação Cristo operou em você? Você continua sendo aquele mesmo antes da sua conversão, que mente, não estava nem aí, que desobedecia os pais, não estava nem aí, que não estava nem aí para os seus, que os outros pensavam sobre você, que era descuidado com o seu testemunho, com a sua vida. Pense um pouquinho. Quando nós nos convertemos, a partir daquele momento, Cristo começa a trabalhar no nosso coração e nos transformar. Nós não somos mais aquelas pessoas que nós éramos antes. Cheio de defeitos, cheio de falhas? Temos sim, temos defeitos, temos falhas, mas nós choramos quando nós pecamos. Nós não nos conformamos mais com o pecado. O pecado não é algo natural na nossa vida. Não, ele nos causa tristeza, ele nos causa uma certa uma tristeza que faz com que a gente se quede ali aos pés de Cristo. Senhor, muda meu coração, Senhor, não quero mais pecar, eu não quero fazer isso. Por quê? Porque eu fui transformado. E tem mais, as pessoas ao seu redor notam essas transformações, notam que você agora é uma nova criatura em Cristo. É importante que as pessoas notem. Por quê? Porque agora você não é mais aquela mesma pessoa. Você agora é um servo do Senhor Jesus Cristo. E um servo deve sim servir ao seu Senhor de uma forma tal que alegre o seu Senhor. Eu queria que você pensasse nisso. Deus se alegra com a maneira como você tem servido a Ele. Você tem procurado meios de servir ao Senhor Jesus Cristo. Você tem procurado maneiras de amar mais as pessoas, para que as pessoas notem que você é uma pessoa diferente, que você foi uma pessoa transformada. Jacó foi transformado. Você já foi transformado? Pense nessas coisas. E por último, o amor gera serviço com prazer. Que lição maravilhosa. Quando a gente ama alguém verdadeiramente, não se torna difícil trabalhar por essa pessoa. Jacó trabalhou por amor a Raquel durante 7 anos. Não é difícil servir ao Senhor quando nós verdadeiramente o amamos de todo o nosso coração. Esse amor vai aumentar conforme nós conhecemos melhor Ele através da Sua palavra, quando conversamos com Ele em oração, quando colocamos aos pés dEle as nossas petições, quando nós nos derramamos na presença dEle. Tudo isso vai criar intimidade com Deus. Tudo isso vai fazer com que cada vez mais eu ame ao Senhor. E como Jacó trabalhou com prazer enorme pela sua amada durante 7 anos, eu queria que você pensasse um pouquinho. Você tem desejo, vontade de servir a Deus porque você o ama? Pense nessas coisas.
Tenha vontade de servir a Deus, servir nas coisas simples, desde algo que você possa fazer, uma atividade que você possa fazer na sua casa e alguém olhe para você e diz, eita, realmente ele mudou, ele agora está diferente. Desde que ele se converteu, agora ele passa a ajudar nas atividades domésticas, ele cuida das suas atividades no colégio, ele precisa o pai reclamar, a mãe reclamar, de jeito nenhum, ele tem sido super cuidadoso. É outra criança. Como é que você dá esse testemunho? Através do seu serviço. Serviço também na igreja. Procure meios. Ah, mas eu sou uma criança. O que uma criança pode fazer na igreja? Converse com o pastor da sua igreja. Diga, eu estou disposto a servir. Tem tantas coisas que você pode servir dentro de uma igreja. Converse um pouquinho com o pastor e o pastor com certeza vai ter uma atividade para você fazer ali. Agora, não perca a oportunidade de mostrar o seu amor. O amor gera serviço com prazer. Espero que você tenha um prazer enorme de servir ao Senhor Jesus Cristo, tá bom? Essas são as nossas lições de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É um tempo curtinho, mas a ideia é exatamente a gente poder desfrutar da palavra de Deus e tirar pequenas lições para as nossas vidas, tá bom? Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, ó Pai, pelas lições que tiramos hoje na vida de Jacó. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia a entendermos o nosso papel como crentes, para que possamos cada vez mais ser transformados por Ti e sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. E também, Senhor, quero Te suplicar que o Senhor nos ajude a sermos servos cada vez mais valorosos nas Tuas mãos e que possamos Te servir com um amor tremendo, ó Pai. Todas essas coisas eu Te peço e Te agradeço, no nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, criança? Encerramos. Por hoje é só. Tem a provinha aqui embaixo, se você quiser fazer, faça lá no final do ano, a gente vai ter uma premiação especial para você, tá bom? Tchau, até a próxima semana, se Deus quiser.